pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula especial. E hoje eu vou falar aqui da realização do propósito. Muitas vezes as pessoas não sabem qual é o seu propósito, né? As pessoas sempre me perguntam. Então, esse ano 2024 é um ano de você criar novas oportunidades, entrar em novos desafios, se comprometer a fazer o que precisa ser feito. E o propósito ele vai ser descoberto no meio do caminho. Ninguém sabe, Irene, seu propósito é fazer isso. Não, porque até de repente daqui a 2 anos o meu propósito seja fazer outra coisa. No meio do caminho que eu vou descobrindo. Existem mais pessoas que desistem, bom dia, Rui, seja bem-vindo, do que as pessoas que fracassam. As pessoas muitas vezes elas estão empolgadas, né? Começou 2024, você fez uma lista gigantesca de metas, isso já aconteceu até comigo antes. Você escreveu uma lista gigantesca de metas e aí quando chegou lá no dia 14 mais ou menos de fevereiro, você já nem lembra quais são as suas metas. Você fala, poxa, já desanimou, você foi por empolgação e aí aquela empolgação acabou. Então, por isso que tem muita gente que fracassa, por quê? Porque desiste. Você está na empolgação, mas cadê a empolgação até o fim do ano? Nós estamos num propósito aqui de 33 dias. Como é que eu vou me manter empolgado até dia 31 de dezembro? A empolgação, né? Eu falo da motivação e da ativação. Motivação, ninguém está motivado todo dia. Ninguém acorda motivado, então as pessoas confundem, porque elas querem, olha, eu preciso estar motivado. Não, você só precisa fazer o que precisa ser feito. Hoje é só eu acordar e falar assim, hoje eu tenho mais uma live para fazer, vou fazer só hoje, sem me preocupar com amanhã. O amanhã nem chegou ainda, muitas vezes a pessoa está preocupada com amanhã. Então existe mais as pessoas que desistiram do que as pessoas que fracassaram. O sucesso ele só vai acontecer para as pessoas que têm constância. Você tem que estar permanente fazendo aquilo que você quer. Você quer ter um corpo magro, você não pode fazer atividade física só um mês. Você não vai ter o resultado que você quer. Se você quer ter inteligência emocional, você vai trabalhar isso só uma vez. Tem que trabalhar em muitas situações, você tem que viver vários desafios. E as pessoas que têm sucesso, elas estão dispostas a pagar o preço. Só tem sucesso quem permanece até o fim. Se você estudar as pessoas de sucesso, essas pessoas estão fazendo todo dia. Não importa se você faz pouco ou muito todo dia, mas se você manter uma constância, o resultado vem. Então, você precisa andar nem que seja 1 quilômetro ou 1 metro todo dia, mas você tem que andar. Olha, eu estou empolgado para fazer alguma coisa, daqui a pouco eu não tô mais, nem apareço mais. Vou citar o caso da live aqui que eu fiz ano passado todos os dias. Esse ano já está no dia 16, teve dias que eu fiz 2, teve dia que eu fiz 3. Então tem que manter a constância. E aí, o que acontece? Jean, bom dia. A pessoa começou o ano, ela traçou as metas. Aí ela começou a fazer. Acontece muito, por exemplo, na academia. A pessoa fala, não, agora vou ser fitness, agora vou fazer o que precisa ser feito. Tá na empolgação. Aí ela sentiu uma dorzinha. Ela vai lá e desiste. Eu, por exemplo, estou correndo todos os dias desde o dia 19/10/2023. Eu tenho dores todos os dias. Só que até agora eu não desisti. Eu falei, só mais hoje você vai fazer. Então, coloca esse conceito na sua vida. Só por hoje eu vou fazer. Então, você nunca vai encontrar o seu propósito. O propósito não é um destino. O propósito é um estilo de vida. Eu preciso acionar, ativando a minha identidade. Então, eu preciso saber quem eu sou. Se seu estilo de vida não mudar, pode esquecer do propósito, pois o propósito é o estilo de vida. Qual é o estilo de vida que eu quero viver? Eu quero viver uma vida de uma pessoa que desiste
que fracassa, porque os fracassados são os desistentes, ou eu quero ter uma vida bem-sucedida. Então, meu propósito é meu estilo de vida. Eu gosto de fazer atividade física, é um dos meus propósitos. Posso impactar pessoas a cuidar da saúde do corpo. Meu propósito de vida, sei lá, é vender um produto X, eu vou ajudar pessoas vendendo esse produto X. Então, eu preciso desconstruir aquela montanha para encontrar o meu propósito. Qual é aquela montanha? É aquela coisa que aconteceu no passado que está lá e você não ressignificou. Então, a sua identidade, ela tem 7 camadas. Está escrita no livro de Gênesis 1:26. Que lá diz, nós somos imagem e semelhança do Criador. Enquanto você não se vê como imagem e semelhança do Criador, talvez você fale, não achei o meu propósito. Sem essa identidade e sem propósito, você não avança. Por isso que tem muitas pessoas que desistem. Parece que a vida não faz sentido. A minha vida em algum momento também já não fez sentido. Por que eu faço live todo dia? Porque eu estou seguindo o meu propósito. Se não fosse, eu não estaria acordando todos os dias e estaria 5:30 aqui, falando todos os dias, tendo assunto para falar todo dia. Então, o propósito é um percurso que você tem que seguir. E tem 3 tipos de propósito. Governar sobre todas as coisas. Bom dia, Maísa, seja bem-vindo. Governar sobre todas as coisas, respondendo à sua identidade. Ser filho. Governar é multiplicar. Então, governar é você ter autogoverno sobre as suas coisas. Você fala, eu vou estudar todo dia. Estuda todo dia. Eu vou fazer live todo dia. Faz live todo dia. Eu vou treinar todo dia. Isso é governar. Governar sobre as suas emoções. De repente você tem uma emoção que não está boa no dia. Não, peraí. O que eu faço para mudar isso? Desbloqueio, que essa é a palavra mais importante. Todo desbloqueio vai virar uma nova fase. Libera uma nova fase para você. Vai liberar uma nova chave do seu propósito. Desbloqueio aumenta a potência do seu propósito. Irene, como é que eu sei que eu tenho bloqueios? Simples. Se eu falar para vocês que estão me assistindo agora, abre uma live e fala no seu Instagram. Quem aí se sente confortável de abrir uma live agora, começar a falar? Gostaria de ler os comentários. Quem tem coragem de abrir uma live agora, ou depois dessa live, ir lá e falar um tema? Coloca aí, eu ou eu não consigo. Então, se você não consegue abrir uma live agora e falar de qualquer tema, não estou nem dando um tema específico, você tem um bloqueio. Se eu falar assim, quem aqui consegue correr, nem que seja 100 metros? Olha, eu não consigo correr, tem um bloqueio. Então, tudo aquilo que é novo que você vai fazer, que você não consegue fazer, porque tem um bloqueio. Na hora que você se libertar desse bloqueio, você faz. Eu, por exemplo, era extremamente bloqueada para falar em público. Não só em público, até em casa. Eu era uma pessoa extremamente calada na minha infância, na minha adolescência. Eu falava com poucas pessoas, só com pessoas que eu tinha muita intimidade. Então, eu tinha um bloqueio de comunicação gigantesco. E o 3 é o que você vai escolher. A nossa vida ela é feita de escolhas. São as decisões que eu tomo. A Maísa falou que não. Então, as decisões que eu tomo, e é desafiador tomar decisão, porque você tem que pagar o preço. Quando você toma uma decisão de cuidar do teu corpo, você tem que pagar um preço. Eu, por exemplo, correndo hoje, já mudei completamente minha alimentação, meu estilo de vida. O estilo de vida hoje é outro, porque eu comecei realmente focada a cuidar da minha saúde. Sou uma pessoa focada em fazer atividade física, tem mais ou menos uns 8 anos, mas o ano passado eu tomei uma decisão diferente. E foi uma mudança de mentalidade. Então, tudo aquilo que eu vou fazer que eu não consigo tem um bloqueio. E cada vez que eu vou fazer algo novo, um bloqueio é revelado. Olha, eu, por exemplo, ainda tinha, já vou falar no passado, um bloqueio de altura. Esse ano eu quero fazer algo que eu jamais imaginei fazer. Tá nos meus planos. Eu, por exemplo, tive crise de ansiedade, acho que foi ano passado,
passando numa ponte fininha lá, numa cidade que eu estava viajando, e eu tive uma crise de ansiedade. Ah, Irene, mas você não é terapeuta, você não se trabalha, me trabalho. Mas aquela situação me gerou um bloqueio. E aí eu não passei. Então é algo que eu já sei que tem um bloqueio ainda que eu preciso virar a chave. Então, hoje, você vai descobrir quais são os seus bloqueios, virar a chave. A minha crença pode me colocar em linha com a realidade ou me distanciar dela. Uma crença não pode mudar a realidade. Então, eu ainda tenho uma crença que eu tenho medo de altura. Então, já vou falar que eu tinha, já falo no passado, porque é algo que eu vou romper. Quem tem medo de altura muitas vezes não prospera. Uma coisa simples. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que tinha medo do escuro. E o medo dessa pessoa, ela não conseguia dormir no escuro de jeito nenhum. E o simples fato dela não conseguir dormir no escuro tinha problema no trabalho, por incrível que pareça. Quando ela se libertou desse bloqueio do escuro, ela cresceu profissionalmente. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, é uma bobagem. Não é. Às vezes o seu bloqueio é o medo de uma barata aqui. O que uma barata faz, né? Ela não vai te morder, ela não vai pegar uma pessoa de 1,70 m e vai fazer algum mal, né? Mas por que as pessoas... Tem gente que só falar de barata a pessoa tem pavor. Não, porque tem bloqueio. E para prosperar, você tem que colocar a sua cabeça em linha com a realidade. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu estou fazendo de tudo, mas eu não prospero. Primeiro, não entender o que é prosperidade. Você já é uma pessoa próspera. Você só tem que acessar agora a abundância. Você já é uma pessoa próspera. Eu comecei a falar em público num clube de comunicação. O Rui falou, que maravilha, parabéns. Então, coloca seu cérebro na realidade. Então, hoje, você vai ler um resumo de um livro, que é bem bacana. As 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Você vai sintonizar o seu cérebro na realidade. Irene, mas por que desse livro? Isso é um livro que fala de relacionamento. Como é que eu vou prosperar se eu não me relaciono bem com as pessoas? Se eu não sei como me relacionar. Imagina que você trabalha em qualquer área, mas você tem dificuldade no relacionamento. Então fica muito mais desafiador. Porque não tem como hoje a gente crescer se a gente não tiver contato com pessoas. Então, leia o resumo, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, um livro transformador. E aí você vai ver como é que você se sente. De repente, você está com problema no seu relacionamento. Por quê? Porque você não entendeu qual é a linguagem do amor do seu parceiro, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. E isso é muito interessante. Quando a gente começa a ler livros e colocar em prática, a gente começa a mudar o mindset. Porque só a leitura por si só, daqui a pouco você lê um livro, daqui a pouco você não lembra o que você leu nesse livro. Então é importante compartilhar as experiências. Olha, aprendi algo nessa live hoje, compartilha com alguém. Todas as pessoas que são vilões nesse momento da vida, muitas vezes você olha para uma pessoa e julga, né? A pessoa, nossa, essa pessoa é um monstro, essa pessoa é isso. Não, essa pessoa só teve uma infância difícil, ela não sabe lidar com as emoções. Pode prestar atenção que todas as pessoas que têm muito sucesso, elas tiveram um passado muito desafiador. E para essas pessoas terem sucesso, que elas passaram por um caos. É só você olhar, Elaine Urias, por exemplo. Anthony Robbins teve uma situação bem desafiadora, com pais, né, viciados, era agredido. E se você pegar a história de muita gente, só que o que acontece? Tem pessoas que pegam esse passado e eles usam esse passado para ajudar outras pessoas. Eu, por exemplo, eu já tive depressão, já tive pânico, já tive pensamento suicida. Não foi fácil, foi desafiador. Só que tem aquelas pessoas que vivem chorando em cima do problema e tem aquelas pessoas que pegam o problema e falam, não, a partir de agora eu vou contar uma outra história.
Eu não aceito mais viver nessa condição. Então, nunca julgue um adulto sem conhecer a história dessa pessoa quando era criança. Então, às vezes você olha, a pessoa é muito agressiva, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Não. A pessoa só não sabe lidar com as emoções. Tem pessoas que sofreram abuso na infância, não sabem como lidar com isso. Às vezes nem lembra mais o gatilho e está lá disparando toda hora. E aí o que vai acontecer com a pessoa dessa? Muitas vezes ela não vai se conectar com o propósito. Tem gente que tem bloqueio, por exemplo, para se conectar com pessoas. Eu era uma dessas pessoas. Quanto mais pessoas você se conecta, mais você começa a ter resultado. Mais você aprende. Às vezes a pessoa ela tem um desconforto de ser abraçada. Por quê? Porque essa pessoa sofreu abuso na infância. Só que se ela não olha para isso, ela vai ficar tendo esse desconforto o resto da vida. Então, se você não resolver os seus bloqueios, você vai destruir o seu propósito. Então, o propósito não é algo que é pronto. Olha, eu nasci, eu vou fazer isso e isso e isso. Não. Seu propósito você vai descobrindo no meio do caminho, vai rompendo os bloqueios. Vai criando ações novas, vai passando por novas experiências. Cada experiência que eu passo é um bloqueio. Por exemplo, a experiência da corrida rompeu vários bloqueios na minha mente. Por isso que eu incentivo, se você não tem nenhum problema de saúde, começa uma corridinha, nem que seja de leve, 100 metros. Vai testando, vai fortalecendo o teu corpo. Porque você vai perceber que só o fato de você correr, você vai romper vários bloqueios. Foi o que aconteceu comigo. Quando a gente desbloqueia algo, a gente começa a acessar novas ilhas neurais na nossa mente. Todo desbloqueio vai aumentar a sua potência cerebral. Qual que é o oposto do medo? É a ação. Olha, eu estou com medo de fazer isso, vai com medo do mesmo jeito. Olha, eu estou com medo de fazer live, vai com medo. Se você esperar o medo passar, você não vai começar. Eu estou com medo de empreender, começa com uma coisa pequena. Olha, eu vou começar a vender algo, sei lá, uma quantidade mínima, vou testar a ideia. Aí você vai ver se funciona para mim. Não funciona. Então, agora se você deixar o medo te vencer, você nunca faz nada. Quando eu viajo agora, eu passo por diversas experiências. Antes, quando eu viajava, eu não me conectava com ninguém. Eu ficava ali meio que isolada. Se eu fosse com alguém conhecido, só falava com as pessoas conhecidas. Se eu fosse sozinha, praticamente não me comunicava com ninguém. Hoje é o contrário. Todas as viagens que eu faço é uma experiência de desbloquear. Como eu era muito tímida, eu tinha dificuldade de me conectar com as pessoas. Hoje não. Todo lugar que eu estou, eu me conecto com alguém. Todo lugar que eu estou, eu já me conecto com alguém. Já rompi esse bloqueio. Então, viva de desafio em desafio. Fala todo dia, eu amo desafio. Todo desafio é um crescimento. Todo desafio é um crescimento. Então, se desafie todos os dias. Irene, como que eu posso me desafiar? Minha vida está assim. Não, você se desafia fazendo coisas que você não gosta. Olha, eu não gosto de ler, começa a se desafiar a ler. Eu não gosto de correr, começa a se desafiar a correr se não tem nenhum problema de saúde. Olha, eu não gosto, sei lá. Eu não gosto de conversar com pessoas que eu não conheço, porque muitas vezes na nossa infância nós fomos bloqueados, né? Olha, você não pode falar com ninguém que você conhece, as pessoas são perigosas. E você cresce, só que agora você é adulto, você não é mais criança, agora você já sabe se proteger, né? Quantas pessoas que não conversam com ninguém porque o pai ou a mãe falava assim, olha, você não pode conversar com estranho, é perigoso, é perigoso. Só que se você não tem contato com as pessoas, você também não cresce, porque você não aprende. As pessoas não sabem o que você faz, você não fala do produto que você vende, você precisa ter esse contato. Então, quem odeia desafio, odeia a vida, odeia prosperar. Então você tem que conhecer mais de Deus, sobre você, porque tudo é um desafio.
Tudo é um desafio. Quando eu falo conhecer mais de Deus, eu não estou falando de religião, tá? Respeito quem tem a sua religião. Inclusive, eu já fui uma religiosa. Não me considero hoje, mas me considero uma pessoa que tem conexão com Deus. Completamente diferente. Então, honre e respeite quem tem. É importante se você acredita. Só que o fato de ter religião não quer dizer que você tem conexão. E vice-versa também, tá? Quem não tem religião também pode não ter conexão nenhuma. Então, nunca pule o processo. Olha, decidiu fazer algo. Faz o processo. Nós estamos aqui fazendo 33 dias para mudar a sua vida. Então, o que eu peguei dessas tarefas? Eu estou fazendo as tarefas? Estou. Não estou. Perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Imagina você contratar um personal trainer e todo dia ele te dá uma lista de exercícios para fazer. E todo dia você fala assim, só hoje eu não vou fazer, não. Hoje eu não vou fazer esse treino, porque... Aí todo dia você dá uma desculpa. Qual é o resultado que você tem? Irene, mas isso é óbvio demais. Muitas pessoas não têm resultado porque não faz o óbvio. Inclusive tem um livro que fala sobre isso, um livro pequenininho, que chama Adams Óbvio. É um livro que ele está lá no YouTube também, você pode ouvir. É um livro que, pelo nome, você já deve perceber que fala do óbvio. Só que existe muito óbvio que você não faz. Porque se você fizesse o óbvio, você tinha resultado. Qual é o óbvio? Se eu quero ter saúde, tomar bastante água, se alimentar de forma saudável, fazer atividade física, cuidar das suas emoções, isso é muito óbvio. Irene, isso é óbvio demais, mas por que você está obeso? Por que você está com sua saúde assim? Por que é o óbvio? Não adianta ser óbvio que eu não faço. Por que você não prospera? Olha, porque tenho muitas crenças negativas sobre prosperidade. Mas você buscou resolver essas crenças? É o óbvio. Não resolvi? Não. Então, o segredo é o micro resultado. Cada dia é um desafio. Então, a partir das próximas lives, eu vou perguntar qual foi o micro resultado que você teve ontem? Olha, não tive resultado nenhum. Bora sair da zona de conforto, foi o que o Rui falou. Se você não estiver disposto a sair da zona de conforto, esquece, você pode saber do óbvio, não vai crescer em área nenhuma. Então, às vezes você está numa live e você fala assim, a pessoa está falando muito do óbvio, mas é um óbvio que você não faz. Fazendo o óbvio, ano passado eu li 70 livros. Fazendo o óbvio, ano passado eu fiz 365 vídeos para o YouTube. Fazendo o óbvio, eu fiz atividade física todos os dias, em torno de 2 horas por dia. Fazendo o óbvio, eu corri a minha primeira corrida ano passado. Só fazendo o óbvio, não fiz nada extraordinário. Eu fiz praticamente 400 lives no ano passado. Eu sei que 365 eu tenho certeza, mas teve dia que eu fiz 2, teve dia que eu fiz 3. Só fazendo o óbvio. Só que tem o óbvio que as pessoas não fazem. Muitas vezes o óbvio é cuidar do seu relacionamento. Muitas vezes o óbvio é a conexão espiritual todos os dias. Muitas vezes o óbvio é aprender coisas novas e ensinar para outras pessoas, para você melhorar. Muitas vezes o óbvio para você é você abrir uma live e falar do teu trabalho, mas você não abre. Irene, mas eu não tenho o que falar na live. Liga o celular, coloca na live e aí vai vir alguma coisa. Senão você vai abrir a boca e aí vai ficar com a boca aberta e não vai vir nada. Irene, você está sendo dura demais. Não, é só fazer o óbvio. Não tem um assunto para falar todo dia. Não, é só começar a fazer que o assunto vem. Começa a fazer, é só começar. Aí você vai falar do que você faz, você vai falar das suas experiências, você vai falar do livro que você leu. Eu, por exemplo, estou lendo um livro, eu já li, estou lendo o 4 esse ano. Se não me falha. Inclusive, um livro que eu li esse ano, que eu sugiro que você leia, é Adams Óbvio. Você pode entrar lá no YouTube, tem ele em audiobook, e você escuta lá, 40 e poucos minutos, é um livro pequeno. O livro fala do óbvio, pelo nome, Adams Óbvio. Então, quem quiser ler. Então, vamos, para finalizar aqui,
Esse ano é o ano do desbloqueio. Então, quer desbloquear? Enfrente novos desafios. Todo dia, coisa que você tem medo, faça tudo aquilo. Esse é um ano que eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho medo ou que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de correr no sol, estou correndo quase todo dia no sol. Então, tudo aquilo que eu não gosto, eu vou fazer esse ano. Por quê, Irene? Isso é loucura, eu tenho que fazer só o que eu gosto. A pessoa que faz só o que ela gosta, ela nunca vai crescer. Anota isso aí, a pessoa que só faz o que ela gosta, ela não vai crescer. Por quê? Eu acredito que a maioria das pessoas não gosta de ir para musculação levantar peso, sentir dores, porque a gente acaba sentindo desconforto. Mas se eu não faço, eu não tenho o corpo que eu quero. Olha, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de cozinhar. Eu faço tudo na minha casa. Inclusive, gosto de pintar minha casa. Acho tudo uma terapia para mim, fazer tudo aqui em casa. Eu faço muitas coisas na minha casa, tem um monte de gente que não faz. Meu Deus, você faz isso, eu faço. E para mim é extremamente prazeroso. Porém, esse ano eu estou me comprometendo a cozinhar mais, mesmo sem gostar. Para mim era mais cômodo comprar a comida pronta. Esse ano vai ser o contrário. Como eu mudei minha alimentação, eu quero saber aquilo que eu estou comendo, então eu vou. A maioria dos dias sou eu que vou fazer a minha própria comida. Então o propósito ele vai aumentando de acordo com a sua prosperidade. Você vai rompendo os bloqueios, você vai se conectando com o seu propósito. Então, tem um bloqueio, tem alguma coisa que você tem dificuldade de fazer, começa a fazer. Começa um pouquinho. Faz só o óbvio. Então, vamos para o exercício, fazer a mentalização do dia. Então, só lembrando, é o exercício da gratidão. Irene, se eu esquecer algum dia, tá? Inclusive, eu esqueci também de fazer, mas eu fiz. Ontem eu fiz logo 3 dias, porque acabei atrasando. Eu falei, agora você vai fazer. Um dia eu fiquei o dia inteiro em curso e aí fui estudar outras coisas. Quando percebi, já tinha passado o dia. Se eu esquecer o exercício da gratidão, continua. Faz 2 no dia, esqueci o de ontem, faz hoje, de ontem e o de hoje. Aí continua, não volta. Depois você pode fazer novamente, porque o exercício de gratidão tem que ser diário. Pode ser escrevendo, pode ser fazendo essa visualização que eu faço aqui do jeito que fizer sentido. É um exercício importante. Atividade física, faça pelo menos 5 minutos todos os dias. Mas meu corpo precisa descansar? Precisa, mas você pode fazendo 5 minutos por dia de caminhada, seu corpo nem vai cansar. Toma bastante água e faça a leitura de um livro por semana. Quem está seguindo já está no 3º livro aí. Então, quem está lendo aí, qual livro? Então, leia um livro por semana. Aplica o que você aprendeu nesse livro. Olha, esse livro eu peguei um código importante. Esse Adams Óbvio, por exemplo. Qual foi o código que eu peguei ali? Coloque em prática. Olha, li um livro sobre prosperidade. Pega pelo menos um exercício desse livro de prosperidade, coloque em prática. Ação. Sem ação não existe resultado. Ponto. Você pode saber todas as teorias do mundo, ler todos os livros, ler 150 livros, ler 70 igual eu li ano passado e nada mudar na sua vida. Por quê? Porque se você não agir, o que vai acontecer? Nada. Vou falar assim, faz uma lista dos seus bloqueios hoje. Mais um exercício, faça uma lista dos seus bloqueios. Ó, eu tenho um bloqueio para fazer live, o que eu vou fazer com isso? Vou criar uma ação. Eu tinha, né, já falo no passado, como já começo a falar, eu tinha bloqueio de altura. O que eu vou fazer? Esse ano eu vou me colocar numa situação bem desafiadora para romper esse bloqueio de medo de altura. Olha, eu tenho medo de empreender, começa comprando qualquer coisa e começa a vender. Faz um teste. Tenho medo de falar em público. Comece a se desafiar, seja para uma live ou em qualquer outro lugar. Então, faz uma lista das coisas que você tem bloqueio hoje.
E aí vai agindo, colocando em prática. Eu tenho bloqueio para fazer atividade física, então começa hoje ainda. Tem gente que tem bloqueio para ir para academia. Por quê? Porque teve alguma experiência negativa na academia e vai e gera um bloqueio. Então faz uma lista de tudo aquilo que você tem bloqueio. E aí para cada bloqueio você vai fazer uma ação. Ó, tem um bloqueio para falar em público, vai fazer a ação, vai falar em público. Nem que junta uma turma de amigos na sua casa e fala sobre um tema que você aprendeu, qualquer coisa. E aí você começa a romper os seus bloqueios. Vamos para o exercício que eu tenho aula daqui a pouquinho. Feche os seus olhos. Respira profundamente. Esfrega as suas mãos, ativa sua energia. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é muito bom, sempre ouve as minhas orações. Gratidão por mais um dia, gratidão pelo Seu amor. Como é bom me sentir amado. Gratidão por me mostrar novos bloqueios hoje. Que eu vou romper cada um. Eu não vou deixar nenhum bloqueio me paralisar. Cada bloqueio que eu romper, eu vou me conectar ainda mais com o meu propósito. Hoje eu renovo a minha mente, eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito, eu renovo todas as minhas energias. Se a minha mente disser que é possível, meu corpo é obrigado a obedecer. Hoje eu decreto que eu vou romper todos os bloqueios e eu vou me conectar cada vez mais com o meu propósito. Então decreto o que você quer viver hoje. Eu decreto que eu terei um dia extraordinário, eu me conectarei com pessoas incríveis, eu terei novas ideias, eu farei novas parcerias. Coloca a mão no seu coração. Eu sou grato pela saúde perfeita, sou grato pela saúde do Billy, sou grato por esse momento, sou grato pelo dia de hoje. Hoje é um dia extraordinário, decreto. Hoje é um dia extraordinário. Hoje é um dia de viver novas experiências, ter novos aprendizados. Agora mentaliza um item da sua lista da gratidão. Algo que você quer muito viver. Um novo desafio, uma experiência nova. O que você quer viver? Imagina agora você vivendo essa experiência. Imagina você no final de 2024, contando uma nova história, trocando as suas histórias. Falando 2024 eu fiz coisas que eu jamais imaginei fazer. Visualiza você já com esse objetivo realizado. Como seria a sua vida? Visualiza você no último dia de 2024. E nesse dia você está fazendo uma lista de gratidão. Só que essa lista de gratidão é dos 10 itens que você queria resolver em 2024. E agora é diferente, porque agora você já realizou, você já conquistou os 10 objetivos. Você olha para essa lista e você não acredita. Você fala, como foi possível? Simplesmente porque você fez o óbvio. Porque você cumpriu aquilo que Deus te chamou. Visualiza você celebrando a conquista desses 10 itens que você colocou na sua lista. Respira fundo, esfrega suas mãos e fala, hoje eu vou fazer o óbvio. Já é. Gratidão imensa, gente. E até amanhã com mais uma live especial às 5h30. Espero vocês. Compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas e deixe o seu comentário. Se você está disposto a fazer o óbvio, eu gostaria de ler o teu comentário.
Então, espero vocês amanhã às 5h30.